Informe o peso total dos resíduos gerados pela empresa em toneladas métricas durante o período de reporte. Então, aqui, resíduos sólidos totais, tá, pessoal? Esse dado também costuma ser um dado bastante desafiador para quem tem muitas unidades que não são industriais. Para a indústria, isso aqui é uma fichinha. Agora, para quem é do varejo, para quem tem, né, um monte de loja, esse dado costuma ser um desafio. E, de novo, né, puxando para a galera do varejo, esse é um dos dados principais, né, um dos principais impactos da operação de vocês. Então, é sempre importante estabelecer bons controles, uma boa conscientização dos funcionários, treinamentos constantes, ter um sisteminha para eles imputarem isso, conseguir ter espaço para eles anexarem nota né, o recibo, né, o relatório de quem está gerenciando o resíduo de vocês, enfim. Essa é uma força-tarefa que eu sei que é uma batalha dura, mas é um dado muito, muito, muito importante para a gente entender o que a gente está deixando, né, de matéria-prima por aí, né, gente? Acho que eu vou estar feliz o dia que a gente não estiver mais falando de resíduos e a gente estiver falando de recursos. A gente precisa fazer circular tudo isso aqui, né? Principalmente os recicláveis e tratar os orgânicos também com a dignidade que eles merecem para a gente poder fechar ciclos. E18, informe a porcentagem dos resíduos da empresa que são perigosos, né, durante esse período de reporte. Então, aqui, de novo, né, a porcentagem dos resíduos perigosos, ou seja, de tudo que vocês geraram, o que tinha aqui de perigoso. Se é desconhecido, não é legal ter desconhecido, tá, pessoal? Resíduo perigoso chama perigoso por um motivo. Então, bora ir atrás desse número para a gente poder ter aqui essa porcentagem. Ou não aplicável, tá? E aí vocês explicam por que seria não aplicável. Informe as toneladas métricas estimadas de plástico de uso único da empresa consumidas durante... tá meio esquisita essa tradução, não entendi. Acho que é para falar das toneladas de plástico de uso único que a empresa consumiu na cadeia de valor durante esse período de reporte. Então, nossos queridos plásticos de uso único. Vamos combinar que isso aqui não pode mais ter? Não pode, gente. Plástico de uso único não dá para justificar o uso, né, da gente usar uma matéria-prima, muitas vezes, que, né, vem do petróleo, só quando a gente está falando de alguns outros plásticos aí do mercado, a gente não está falando de um plástico que vem do petróleo, mas, enfim, ainda é um plástico. Vamos combinar que plástico ele é excelente para coisas duráveis e que para uso único só a área de saúde. Acho que esse dado é um dado bem importante da gente ter. Para quem não sabe, o Pacto, a gente tem esse projeto que é o Blue Keeper, de combate ao lixo no mar, de prevenção e combate ao lixo no mar. Plástico, obviamente, é um dos olhares principais que a gente tem, e é um super desafio. Impacta muito, tanto a vida das pessoas, quanto né, os animais, enfim, a vida marinha no geral. Mas, enfim, acho que pensando no que a gente já tem de recursos hoje, soluções, informação, esse é um tipo de dado que eu adoraria ver decaindo ao longo dos anos. Não vou mais militar aqui pelo fim do plástico, gente, desculpa. Na verdade, o plástico ele tem muita relevância para o nosso modo de vida, a gente só precisa tratar ele com a sabedoria necessária. E, por último, remediação e reporte. Então, aqui a gente descreve brevemente as medidas, né, que a empresa tomou durante esse período de reporte, ou seja, vocês vão olhar aí para 2022, ou os planos que ela tomará para implementar princípios ambientais, inclusive quaisquer desafios enfrentados e que providências vocês estão tomando a fim de prevenir ou corrigir esses percalços. Então, aqui é uma sessão de texto em aberto, onde vocês vão poder escrever um pouco mais, né, todos esses desafios ambientais aí da empresa de vocês, pensando, né, nesse período de reporte, pensando no que vocês estão projetando para a empresa no futuro. Então, também é bem legal a gente ter essa parte bem descrita,
porque como a gente vai ter bastante acesso ao COP, né, aos resultados disso, a gente vai poder olhar diferentes setores, a gente vai poder olhar o desempenho da nossa rede no Brasil, comparar com demais e tudo mais, e isso, de repente, é até um espacinho que a gente consiga observar melhores práticas para poder trazer vocês para terem, né, espaços aqui de troca, poder, enfim, dar visibilidade para boas práticas dentro da nossa rede. E acabou. Perguntas. Vou encerrar a apresentação do slide aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se tem muitos comentários, pessoas me xingando. Tá, eu vou passar aqui bem rapidinho vários comentários legais. Se eu não conseguir responder algum ponto mais específico, por favor, me procurem por e-mail. Eu vou escrever aqui o meu e-mail para vocês, para quem não tiver. Então, aqui fica o meu e-mail, se vocês quiserem trocar uma ideia depois no privado, para alguns dos temas que estão aqui no chat. Mas, falando no geral, a gente não pode, como pacto, indicar, né, empresas para prestarem serviços. O que eu posso fazer informalmente é depois no privado falar de algumas instituições que eu sei que prestam esse trabalho, mas a gente, como pacto, não pode indicar alguém que faça inventário e tudo mais. Esse é um ponto. Sobre a ferramenta de estresse hídrico, me lembra no e-mail, se você puder me mandar um e-mail, eu mando para você as que a gente tem. Tem uma da WRI, que ela olha a nível global, que é bastante interessante, mas tem algumas nacionais que pegam um nível de detalhamento um pouquinho maior, que também é legal de compartilhar com vocês. Então, quem quiser pode me escrever, que eu compartilho. Deixa eu ver. Sobre os prazos. Prazos eu não sei. Gabi Furtado está por aí? Sobre prazos de preenchimento, não estou ciente. Sim, posso falar para vocês. Os nossos prazos, a partir do ano que vem, a comunicação de progresso não vai ser preenchida a cada 12 meses, que era até 2022 a nossa metodologia, nosso método de coleta de dados. A partir do ano que vem, a gente vai ter um prazo único para todas as empresas, entre março do ano vigente e junho do mesmo ano, né? Então, 1º de março vai estar disponível para esse preenchimento, não precisa preencher tudo de uma vez, pode ir salvando, e tem que submeter até dia 30 de junho de 2023. Se não submeter, vai ficar com o status de não communicating, ou seja, não enviou para a gente a comunicação de progresso, mas pode enviar até dia 31 de dezembro. Chegando lá, se não enviar 31 de dezembro, o pacto entende que a empresa não tem mais interesse de fazer parte da nossa rede e é desligado automaticamente. Gente, esse ponto, dá dor no coração, viu? Eu espero que vocês preencham, porque... E isso acho que é bem legal comentar, né, Gabi? Não fica na nossa mão essa decisão, né? É direto, automático, lá com o Global, em Nova York. Exatamente, exatamente. Todas as perguntas foram desenvolvidas pelo nosso escritório de Nova York, então todas as redes locais, todas as empresas ao redor do mundo respondem esse questionário, por isso, às vezes, as perguntas vêm meio esquisitas, não só pela tradução, mas pelo contexto que tem que ser bem abrangente, né? E tudo isso é imposto pelo escritório de Nova York, que a gente não tem gerência sobre esses desligamentos. Essa é a regra, a gente não consegue abrir esse assunto. Então, tem dúvida, bora tirar aqui com a gente, pessoal. E a gente, obviamente, também fica à disposição depois. Uma outra pergunta aqui, ainda sobre o período de reporte, Gá, é se a previsão que a gente tem é que sempre vai se manter do período de março a junho. Sim, a princípio sim, essa é a regra universal de março a junho, o preenchimento. Mas, como eu falei, vai entrar no status de não communicating a partir de dia 30 de junho, né? 1º de julho, na verdade, e vocês podem preencher nesse espaço de tempo, tá? De 6 meses ainda é possível fazer o preenchimento. Obviamente, vai ficar no nosso site público que vocês estão atrasados com essa entrega, mas a partir do momento que vocês enviam, já voltam para o status ativo e não tem mais problema nenhum, nenhuma pendência para aquele ano. Tem uma outra boa aqui, Patrícia Garcia. Entreguei meu primeiro COP em junho de 2022, o próximo em junho de 2023. Como fica no meu caso?
de todos os casos, independente se vai enviar agora dia 31 de dezembro na antiga COP, que é a vigente, né? Vai ter que enviar em 2023 os dados entre março e junho. Por quê? Quem envia em 2022 está fazendo relatório em relação aos dados de 2021. Em 2023, os dados que vão ser imputados são em relação aos indicadores de 2022, tá? Então, por isso, é anual. 2022 fala de 2021, 2023 fala dos dados de 2022. Certo. Beleza. Vamos falando aí, pessoal, se tiver mais dúvida em relação a esse ponto, que eu acho que é um dos pontos mais chave, assim, para a gente poder deixar vocês bem confortáveis com os prazos, com as datas, porque esse preenchimento do COP, de fato, ele é bem importante, né? Como a gente já comentou, se não preencher no período certo, existe um desligamento automático, né, lá de Nova York. Só vou reforçar aqui, Maite, que a Ellen perguntou sobre esse ponto ainda, que eles fizeram adesão em dezembro de 2021. Então, em dezembro de 2022, mês que vem, amanhã, né? Já é amanhã? Depois de amanhã. Vocês precisam fazer o reporte relacionado a 2021. Então, o reporte feito em dezembro de 2022 é dos indicadores do ano de 2021. Ano que vem, 2023, entre março e junho, vocês vão ter que imputar no nosso sistema as informações relativas ao ano de 2022, tá? Então, são diferentes as respostas desse ano e do ano que vem. Uhum. Boa. E a Silvane está falando que ela não conseguiu entrar na página do Pacto sobre a lista para receber o material do webinar. Acho que você tinha mandado aqui em cima, né? Esse Eu vou login do Pacto. explicar novamente como que funciona. A gente tem pontos de contato cadastrados no nosso sistema, que a gente chama de CRM, né? Esses pontos de contato autorizam que a gente envie e-mails diretamente, né? Por questões de proteção de dados, eles são marcados como pontos de contato, entram na nossa lista de disparo e recebem diretamente as nossas comunicações, incluindo os convites de participação no nosso webinar. Se você recebeu diretamente no seu e-mail esse convite para estar aqui hoje nos outros encontros, você está na nossa lista de contatos. Então, você já recebe as nossas comunicações, recebe o PDF que a gente enviou com as perguntas e tudo que a gente vai enviar no futuro. Caso não tenha recebido, tenha sido encaminhado de um colega, esse colega que é o nosso ponto de contato, provavelmente você não é. Esse colega tem um usuário de ponto de contato que pode entrar na área restrita do nosso site e criar um usuário para você e dessa maneira te marcar como ponto de contato e você entra nessa nossa lista de disparos, tá? Ficou claro? Fala aí pra gente, quem que foi que falou disso? Silvane, fala, por favor, se ficou claro para você. Tá. As copies continuarão a ser entregues a partir de março de 2023? Os COPs continuarão a ser entregues ou cessarão as entregas a partir de março de 2023? Entre janeiro e fevereiro, quem deveria enviar em janeiro e fevereiro está perdoado, envia a partir de março, tá? Essa é a única diferença. Boa, obrigada. E antes de eu ir para as últimas perguntinhas que estão um pouco mais técnicas, vou só bater o olho aqui para ver se faltou alguma coisa ainda sobre esses pontos da Gabi, tá? Aqui. É possível preencher parcialmente, salvar os dados e continuar depois, antes de enviar o questionário completo? Sim, será possível salvar o documento e fazer a submissão, revisar só mais para frente, sem problema nenhum. A gente compreende que várias áreas vão estar envolvidas para preencher a comunicação de progresso, então é possível fazer em partes, mas é uma única submissão, tá, pessoal? Um ponto importante para trazer aqui é que uma vez que vocês submetem os dados, não dá para editar. Se vocês tiverem que fazer alguma retificação dos dados, vai ser necessário pedir autorização pelo escritório de Nova York ou enviar tudo novamente. Então, revisem bem antes de fazer a submissão, porque não tem como a gente voltar atrás exatamente pela proteção dos dados. A gente não pode editar por vocês, por exemplo. Boa. E Janiele, sim. Então, em março, vocês vão responder sobre o período de 2022. Então, é sempre pensando no que vocês têm de fechamento de dados do ano anterior. Então, não tem problema vocês terem aderido depois ao pacto. Na verdade, conta sobre a história da empresa mesmo, e não da nossa relação, tá?
E aí, indo para as perguntas técnicas, me falem se eu pular alguma coisa aqui, mas tem uma pergunta muito boa da Ana Lira, que é: caso a empresa consuma energia do sistema integrado, né, de energia, normalmente ela pode reportar porcentagem de energia renovável igual da matriz energética brasileira para o ano? Não, porque as fontes de energia renovável que estão, né, sendo contabilizadas, o carbono que elas estão deixando de emitir já está sendo vendido num outro formato para outras empresas. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, que essa matriz energética tem X% de energia eólica, de PCH, né, e de energia solar e tudo mais, existem outras empresas fomentando tanto o investimento dessas fontes de energia renovável, ou seja, elas estão investindo nisso e elas estão contabilizando esse carbono que deixou de ser emitido, né? Seja através dos I-RECs, seja através de contrato direto, seja através de investimentos, né? Tem empresas que têm até as próprias usinas hidrelétricas que, enfim, as abastecem de forma direta. Então, estaria dando duplicidade na hora da gente falar que uma empresa está fazendo XPTO e outra empresa está executando outra estratégia. Então, isso não é adequado, tá? Entreguei minha cópia agora em outubro com os dados de outubro de 2021 a outubro de 2022. Em março, vou enviar o COP referente apenas a novembro de 2022, dezembro de 2022. Tá. Pego o ano todo e mando de novo? Boa pergunta, Gabriele. Olha, como a gente fez essa alteração, né, que era a cada 12 meses, o reporte agora vai ser relacionado ao ano anterior, acredito que seja melhor mandar de janeiro a dezembro de 2022 para que a gente comece nesse novo modelo, né, que é essa reestruturação. Boa. Eu queria trazer um ponto que foi levantado aqui, Maite, rapidinho, que algumas empresas entraram no Pacto Global no segundo semestre de 2022. Para essas empresas, a regra é um pouquinho diferente. Ainda é obrigatório submeter a comunicação de progresso em 2023, mas nesse primeiro ano é possível optar por deixar as respostas no modo privado, ou seja, só a gente vai conseguir acessar essas respostas, não vai ficar pública. Isso porque a empresa tem pouco tempo de interação com o Pacto Global, né? Entrou no segundo semestre de 2022 e a gente entende que pode ter uma maturidade menor em termos de sustentabilidade, e a gente não consiga mensurar suficientemente o impacto do nosso trabalho no dia a dia da empresa de vocês. Então, nesse primeiro ano, a gente dá essa colher de chá de vocês poderem optar por deixar os dados privados, mas é obrigatória a submissão da comunicação de progresso para todas as empresas que fazem parte do Pacto Global. E uma outra pergunta aqui que está recorrente é se precisa anexar evidências do que eles vão responder. Haverá um espaço, tá, disponível para que vocês possam anexar talvez o relatório de sustentabilidade do ano anterior, né, ou qualquer outro material de suporte a nível de transparência, porque esses dados ficam públicos, então os stakeholders podem acessar e ter essas informações sobre a sua empresa, mas não é obrigatório. Só é obrigatório mesmo o preenchimento das perguntas, que a maioria eles são múltiplas escolhas. Boa. E mais uma pergunta boa aqui, é se o COP é consolidado das unidades operacionais do Brasil ou no exterior também? Então, a gente ainda está finalizando essa informação, porque as holdings internacionais podem responder pelas suas subsidiárias no Brasil, por exemplo. Né? Existe essa possibilidade de vocês optarem de ter um relatório único. Então, vamos pensar aí, Johnson & Johnson é internacional, eles podem responder a nível global e a nível Brasil vocês são dispensados de enviar. Mas caso vocês tenham uma coleta a nível Brasil e vocês desejam compartilhar esses dados, né, para que a gente consiga até fazer uma comparação mais justa com empresas do mesmo setor no Brasil, é possível que vocês façam como subsidiárias, mas também podem optar por não enviarem a comunicação de progresso e apenas a matriz ficar responsável por esse documento. Beleza. Vamos ver se tem mais duas perguntinhas aqui. Beleza, acho que é isso. Acho que é isso, pessoal. Cobrimos tudo? Ficou alguma coisa de fora? A gente já estourou um pouquinho o tempo,
Então, queria, né, me disponibilizar se vocês precisarem de alguma coisa, né? Eu, Gabi, enfim, todo o time do Pacto, se vocês ficarem com qualquer dúvida. Como vocês sabem, de novo, isso é super pertinente aqui para a gente, super relevante. Ai, Luiz, desculpa, não abri aqui. Tem 4 perguntas. Oh, Deus. O tópico de ação climática pode ser bastante amplo e permite interpretações distintas. No que diz respeito às ações e iniciativas, tem uma definição, digamos, no mínimo, do que é esperado a considerar nesse conceito? Bom, eu entendo que a gente tem as perguntas muito focadas na operação da empresa, então pode usar tanto as definições do que vai estar no material para vocês por e-mail, então no PDF, né, o time já se preocupou em tentar colocar definições de cada uma das perguntas para ajudar a nortear um pouquinho essa abrangência, de fato é um tema bastante amplo, mas pode seguir o que é o tradicional do que a gente costuma discutir em relação a emissões. Então, a gente continua usando, né, toda a lógica e a base do GHG Protocol. Então, assim, não foge da nossa discussão de mudanças climáticas de uma forma tradicional. Isso não existe um critério do pacto que o pacto esteja, né, usando nesse sentido. Pode usar o geral. Trazendo só essa complementação, um ponto importante, Maite, as nossas perguntas todas são compatíveis com outros relatórios, como padrões de relatórios, como o CDP e o GRI. Então, em cima das perguntas, vai ter ali também a correspondência no GRI e no CDP, que pode facilitar essa transposição dos dados, caso vocês já respondam esse tipo de relatório, nesses formatos, para que possam trazer a resposta mais facilmente. Boa. Tem uma outra pergunta aqui do Carlos, que é uma pergunta muito boa, técnica. No caso da aquisição de biometano como combustível alternativo em veículos de transporte de cargas, é necessário comprovação por contrato ou apenas um laudo técnico do biometano e o ticket de compra atenderia nesse quesito? Se fosse eu auditando, eu já consideraria, tá, Carlos? Pensando né, no meu antigo passado é bom, né? Bem redundante, mas enfim, na minha vida anterior de auditora, eu já consideraria. E aí as outras 2 perguntas aqui já foram respondidas. Então, acho que é isso, gente. Fechamos por aqui, ficamos à disposição, podem nos procurar se precisarem de alguma coisa. Tenham um ótimo final de ano se a gente não se ver mais, se cuidem, se hidratem. Covid está pegando, todo mundo de máscara nos transportes. Beijos e até mais. Tchau, gente. Muito obrigada.